Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E o que vai acontecer com o Brasil a partir dos acontecimentos jurídicos e políticos que ocorreram nessa semana que mexeram com mentes e corações? Bolsonaro se mantém no poder até 2022 com condição de disputar as eleições para uma eventual reeleição? O que pensam alguns atores políticos? E os que estão no campo do centro democrático? Como se comportam essas pessoas? Ciro Gomes, ele é desse campo? Luciano Huck, Dória, que fim terá o nosso país a partir desses embates todos e o que pensam algumas pessoas sobre essa questão? A gente vai discutir isso aqui e vamos, inclusive, levantar algumas interrogações. Como é possível algum país ter uma figura absolutamente desequilibrada à frente do poder? Eu estou me referindo ao presidente Bolsonaro por conta das coisas que ele disse ontem na live dele e que a gente vai comentar aqui também. Se você está chegando no nosso portal agora, está conhecendo, seja bem-vindo, dê um clique, se inscreva, vai lá no cantinho, clica ali, pimba. Se gostar, compartilhe, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados e vamos em frente. A gente recebe muitas críticas e muitas falas de pessoas que votaram em Bolsonaro. Então é importante que elas assistam o nosso vídeo até o final e reflitam se a gente está exagerando em alguma coisa. Se é possível o povo brasileiro não fazer absolutamente nada para sacar essa figura do posto que ele está e das forças que ele representa aqui no nosso país, né? Gente, então vamos discutir muitos assuntos aqui. Eu queria começar com o retorno novamente do ex-presidente Lula à cena política e trazer como algumas pessoas estão se movimentando, né? De uma forma que eu creio ser ilegítima, porque, gente, pastor, religioso, padre, é para se ocupar com a alma das pessoas, com o espírito das pessoas, com o conforto espiritual das pessoas. Quando essas criaturas se metem em política, eles são políticos. E se são políticos que fazem calhordices, eles são calhordas, eles são bandidos. Então, eu vou trazer aqui para vocês não vou nem colocar em plano aberto, uma figura aqui que vocês já conhecem, mas que faz da igreja uma ferramenta de atuação política partidária. E ele se arvora no direito de falar coisas grotescas, né? E a gente aqui vai tentar responder algumas dessas questões político-religiosas no mesmo tom. Então, vou colocar aqui a cara da criatura e vamos colocar aqui a fala dele. Vamos lá. A justiça divina. E Lula, eu quero dizer que o evangelho que nós pregamos liberta o homem da cachaça, que destrói o corpo, destrói a mente e destrói a família. Deus nos livre desses corruptos que promoveram o maior escândalo de roubalheira. Bom, segundo ele está dizendo, né, a igreja, Deus liberta o homem da cachaça, né? Resta saber se a mesma igreja dele liberta o homem da vigarice, do estelionato, da corrupção religiosa. Se isso funcionasse, de fato, a gente não teria uma série de figuras poluindo o nosso meio ambiente político, de discussões que deveriam ser laicas, deveriam ser republicanas e não espaço para vigaristas de todas as sortes, né? Então vocês entenderam aqui onde é que eu quero chegar. Bom, com relação às questões do campo político, depois do retorno do ex-presidente Lula, hoje eu vi uma matéria no Valor Econômico, aqui com o Tasso Gereissati. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho mais aberto aqui, pumba. Ele está dizendo, está fazendo avaliação, e a opinião do Tasso Gereissati é muito relevante, porque ele é um empresário bilionário, ele sabe do que ele está falando e ele não fala de um modo isolado. Diz ele aqui, Bolsonaro está queimado, centro enfrentará Lula. Então, gente, vocês já pensaram na possibilidade de a gente voltar a ter um debate civilizado para a presidência da República? Eu me lembro, uma vez, quando ficou Lula e Fernando Henrique Cardoso, numa eleição, como isso foi bacana, porque por mais entreguista que se demonstrou Fernando Henrique Cardoso depois, o debate ali estava no campo civilizatório. A gente teve um debate ali de um nível muito superior. E vocês já pensaram se em 2022 a gente não estiver discutindo mais essas loucuras, essa gente estúpida? Eu fico tentando achar alguns vocábulos, gente, mas só me vêm os vocábulos sinceros que aparecem aqui na minha mente, né? Então seria muito interessante que a gente tivesse um debate
Imaginemos um segundo turno entre Lula e Ciro Gomes. O nível do debate estaria num outro patamar, e até mesmo uma outra pessoa do campo do centro-direita, enfim. Mas aí hoje também, dentro dessa linha, dessas avaliações, eu peguei aqui essa fala aqui do Delfim Neto. Ele escreveu também no Valor Econômico. Ele está declarando o voto aqui em Lula. Ele diz o seguinte, ele vê o Lula como o próximo presidente, na avaliação dele. Ele acha que o discurso do Lula está mais palatável ao mercado, enfim, que o Lula já não mete tanto medo. Enfim, nós vamos ver esse embate daqui para frente num outro patamar, porque é inegável que a volta do ex-presidente Lula ao debate trouxe algumas questões num plano superior, como eu tenho salientado com vocês o tempo todo. E ontem, na live do Bolsonaro, gente, eu não gosto de, vocês sabem muito bem, eu não gosto de colocar algumas questões aqui. Eu vou colocar aqui só alguns pontos para vocês verem, para a gente ver do que nós estamos falando, né? Eu poderia pensar aqui vários temas, mas eu resolvi escolher só alguns aqui, muito pequenos, para vocês tentarem explicar para os seus amigos bolsonaristas, ou tentar obter informações deles, o que é isso aqui? Vamos pegar aqui a fala dele, vamos lá. O Brasil tá um cacete, porra. Tá preocupado com 22. E agora tem outro amiguinho no outro estado, mais ao sul também. Ciúmes de homem é foda. E quem é que aqueles têm uma ambição pelo poder é pior. Ciúmes de homem é foda. Palavras do homem que comanda o nosso país. Gente, o que significa isso, hein? Ciúmes de homem, um homem falando de ciúmes. De quem ele está falando? Ele está falando de Dória e estava falando do governador do Rio Grande do Sul, e que também ele está classificando de engomadinho, enfim, e ele. Que história é essa de ciúmes, né? O presidente ele tem uma questão freudiana aí que escapa, isso sobe, isso vai muito mais longe do que ele quer transparecer, né? Então essa foi uma fala, mas, gente, teve coisa ontem na live dele que foi assim, eu não vi nenhum comentário ainda, eu vou colocar só a imagem, tá? Esse aqui é o Bolsonaro, ele tá lendo, sabe o que, gente? A carta de um suicida, para justificar que ele está certo quando ele é contra o lockdown. E, gente, vamos observar aqui que o Brasil não teve nenhum lockdown. Lockdown é aquela paralisação completa de tudo, ficando exclusivamente os serviços essenciais. Isso não aconteceu no Brasil. Então ele diz que nós já estamos há um ano vivendo lockdown, que é uma mentira. Nós estamos vendo os prefeitos, os governadores se digladiando aí para tentar conter a evolução da pandemia nas suas áreas de atuação política e administrativa, né? E ele pega uma carta do suicida, dizendo que, inclusive ele identifica de um certo modo, porque no texto ele fala o nome da filha do suicida, a cidade do suicida, no que trabalhava o suicida. Então é assim, é a perca, e o incrível é o seguinte, né? A tradutora de Libras do lado, quando ela disse ali na primeira fala, depois vocês olham, né, que ciúmes de homem é foda, você vê que é um constrangimento até da moça que está trabalhando com ele ali do lado. E o médico que ele convidou também, o que foi até a expedição para Israel, gente, o médico, ele ali ficou numa situação absolutamente constrangedora. São daquelas pessoas, né, que vão trabalhar com genocidas, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e acham que estão cumprindo o seu dever, né? Eu me lembrei agora da Hannah Arendt, quando ela faz a avaliação da mente do Eichmann, né? Que foi um cara que organizava a logística nos campos de concentração, o transporte de judeus, o assassinato em massa, e ele achava que estava cumprindo um papel. Ele não estabeleceu nenhum freio moral na sua conduta. Isso foi muito chocante para a Hannah Arendt, que foi ao julgamento dessa criatura lá em Israel e, enfim, escreveu muito sobre a banalização do mal. Agora, o médico ele ficou num constrangimento total, porque de vez em quando o Bolsonaro falava de isolamento, e aí ele perguntava a opinião dele, ele não conseguia ser direto na opinião, e o médico ficou com o olho esbugalhado quando o Bolsonaro começou a ler a carta de um suicida, gente. O suicídio,
ele não pode ser atribuído, segundo todos os especialistas, a nenhuma causa única, né? Eu pesquisei o assunto aqui e os principais entendedores do assunto dizem o seguinte: o suicídio está associado a vários fatores de risco, principalmente em casos de doenças mentais. Os transtornos mentais mais comuns associados ao suicídio são a depressão, transtorno bipolar do humor, dependência de álcool e outras drogas psicoativas. O índice ainda é maior quando há associação de dois fatores, como a depressão e o alcoolismo. Atenção também para as tentativas de suicídio, que algumas vezes são ignoradas, mas, na verdade, a tentativa prévia é um dos fatores preditivos. Preditivos, exatamente. Então, gente, é o fim do mundo. O médico ficou olhando aquilo, ele não sabia qual o comportamento dele. O que ele estava fazendo ali, né? O que ele está fazendo no governo Bolsonaro? Alguém que aceita trabalhar para um genocida, está esperando o quê? Essas imagens grotescas vão ficar cravadas no currículo desse senhor que foi para Israel ali, enfim. Enfim, teve muitas passagens ali, gente, eu sublinho apenas algumas aqui, né? O médico ficou sem ter condição nenhuma de falar de ciência nessa situação. Ele disse que as pessoas querem trabalhar. Ele criticou o comportamento do governador do Distrito Federal, o Ibanez, de fechar o comércio, enfim, de estabelecer limites ali. E o Bolsonaro, o tempo todo, ele faz uma leitura absolutamente distorcida, que isso representa o cerceamento da nossa liberdade. O tempo todo ele está falando, a liberdade vale mais do que a vida, a liberdade vale mais do que a vida. Quem é que está querendo tirar a liberdade do povo brasileiro? As pessoas estão preocupadas, os governantes, em salvar vidas, em cuidar minimamente. E aí ele se coloca contra essas medidas de isolamento e os hospitais lá do Distrito Federal estão lotados. Então, o que o governador do Distrito Federal poderia fazer? Deixar rolar, né? E todas as pessoas que estivessem à beira da morte, ele poderia pegar a ambulância e mandar lá para o Palácio do Planalto. Mandava estacionar as ambulâncias todas ali. Olha, presidente, o senhor mandou liberar, está aqui. Ou manda para os quartéis, né? O Bolsonaro não tem trânsito nos quartéis, até não caberem mais mortos, né? Fazer ali um estacionamento, fazer ali um hospital de campanha, deixar ali na frente de todos os ministérios, né, do governo federal. Enfim, quem sabe assim o Bolsonaro começasse a entender, né, que não dá para liberar geral porque tem gente de verdade que morre. Ele falou tanta estupidez, gente, nessa história, ou estupidezas, né? Ele contou a história de um sapo que fica dentro de uma bacia. Gente, é um negócio assim, é coisa de doido. Um sapo na bacia que, se você esquentar a bacia, a água vai esquentando. Daqui a pouco o sapo que está pensando na sapa, olha só, o cara é presidente da República. E de repente, quando o sapo pensando na sapa, ele percebe a água já está em ebulição, ele morre. Isso para explicar que a nossa liberdade, nosso país, ele está acabando, né? Ele estava dizendo que as pessoas não podem morrer de fome, e por isso as pessoas querem trabalhar como se fosse uma solução mágica, né? E ele diz que ele mesmo não sabe o que é passar fome, porque quando ele era criança, a mãe dele, quando as coisas estavam muito complicadas, mandava ele até o açougue para comprar uma cabeça de boi. Aí ele contando que ele pegava a cabeça de boi, levava para casa, dava uma machadada na cabeça do boi, isso o presidente falando. E a mãe fazia bolinho de cérebro de boi. Que infância maravilhosa, né? Uma criança sai carregando uma cabeça de boi, que pesa pra caramba, não sei como é que... E depois cortar com machado para comer bolinho de cérebro. É uma história linda, né, da infância do presidente. E aí isso pode explicar muitas coisas, né? Que a mãe mandava buscar também folha de abóbora. Então comia folha de abóbora com bolinho de cérebro de boi e isso era sinal que ele não passava fome. E aí ele tinham várias pessoas ali naquela live dele. Ele colocou lá um globo terrestre lá para mostrar, inclusive, que não é terraplanista, né? Ainda chamou Marcos Pontes. Marcos Pontes, o Carniça mandou você dizer para mim que a Terra é redonda. Quer dizer, eles chamam o ex-presidente Lula de o Carniça. E o Pontes, constrangido, deu uma minimizada ali, falou, nunca vi o senhor dizer que a Terra não era redonda, né? E aí falou para o militar ali que estava ali, ô fulano, se te derem uma missão para atravessar um rio cheio de piranhas, você não vai atravessar? Aí o cara, obviamente, voa. Então ele compara o que nós estamos passando hoje aqui no Brasil como a travessia de um rio repleto de piranhas, onde a gente tem que atravessar. Gente, eu pergunto a vocês, alguém consegue atravessar um rio repleto de piranhas? Alguém consegue chegar do outro lado? Então, do que é que o presidente está falando? As metáforas deles
dele são muito ruins, né? E aí vem as perguntas da Jovem Pan, que não tocam em pandemia, não tocam em economia. Pergunta lá se inaugurou uma bica aqui, uma bica acolá. Falou que o Pazuello disse que o sistema brasileiro, o nosso sistema de saúde, ele está impactado, mas ele não está colapsado. E que é para parar da gente fazer crítica ao general. A gente não deve fazer crítica ao general. O momento agora é de apoio ao general. Como que a gente não vai fazer crítica se nós estamos vivendo um genocídio cada vez mais numa situação crescente? Ele diz que ele é injustiçado, que ele sofre muitas críticas e que, enfim, as pessoas têm que ter mais tolerância com ele porque ele está trabalhando muito. No final da pandemia, no final da live dele, ele citou o nome de algumas pessoas que estavam ali com ele, né? Ele agradeceu ao Vuduzinho, ao ministro da Sanfona, ele agradeceu assim, umas figuras com nome muito estranho, né? O Pau de Arara, se tem umas coisas assim, gente, esse é o presidente da República, você não sabe se ele está se reportando ao povo brasileiro ou se ele está num boteco de quinta categoria com todo mundo bêbado, falando as coisas mais insanas do mundo. Ele disse em dado momento que ele é a pessoa mais importante do momento, ele é a pessoa mais importante, e que as pessoas têm, mais uma vez, têm que falar, têm que reconhecer que ele está fazendo o máximo que ele pode. Ele falou para o médico sobre o tratamento precoce, deu outra saia justa no médico também, e dizendo que, para o médico, né, o que não mata, engorda, como dizia a mãe dele. Então, vamos tomar cloroquina e vamos embora. Ele chamou o presidente Lula de jumento, e que ele tem 2 cursos superiores, mas tem gente que tem curso superior e continua burro. Eu não sabia que o presidente tem 2 cursos superiores, porque a inteligência dele não nos anima, né, a acreditar que ele é uma pessoa com algum nível de inteligência. E ele diz que faz o que o povo quer. Eu faço o que o povo quer. Presidente, então faça uma pesquisa, o senhor vai descobrir que o povo quer que o senhor suma, o senhor renuncie, que o senhor sofra o impeachment. O senhor hoje, segundo as últimas pesquisas, o senhor não ganha mais de ninguém em segundo turno. É por isso que o meio político já está decretando a sua pena de morte política. E o senhor, quando sair do governo, o senhor perder o poder, o senhor vai sentar no banco dos réus, porque serão muitos bancos e serão também muitos réus, e o senhor vai ser responsabilizado pelo que está acontecendo no Brasil. Não dá para esconder que o Brasil hoje figura no noticiário mundial como o país que é o epicentro da pandemia no planeta. Não dá para o senhor esconder. Não dá para esconder também que o Brasil é o país que mais mata hoje pela Covid no mundo. Isso, gente, porque nós temos estatísticas e temos levantamentos que são ainda muito falhos, muito precários, porque existem muitas mortes no nosso país que são derivadas da Covid e que não estão sendo registradas como tais, né? Provenientes da Covid. E tem muita gente que está morrendo depois de efeitos colaterais, com sequelas da Covid também, que não estão sendo contabilizados como pessoas mortas pela Covid. Então, a catástrofe no nosso país, gente, está muito grande, né? E ele debocha uma vez do Dória, ele fala o tempo todo do Dória, ele tem uma psicose com Dória e, sobretudo, com as insinuações que ele faz o tempo todo em relação ao Dória, em relação a uma macheza ou uma falta de virilidade do Dória. Gente, tem muitas questões ainda que a gente gostaria de discutir aqui. Segundo o Tasso Gereissati disse, o Centro Democrático vai apresentar suas armas e, como eu disse a vocês, eu desejo muito que num segundo turno a gente tenha um embate entre uma figura como Ciro Gomes versus Lula. Vejam em que nível estará o debate se a gente conseguir fazer isso. Olha, a nossa missão aqui é de fomentar o debate. E o nosso debate, vocês que estão aqui, vocês estão ajudando cada vez mais que as consciências toquem mentes e toquem corações. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.